como a gente se conecta com a natureza, né? E esses são vários workshops que a gente organiza como co-diretor da Architecture Association, Visitings com a Amazon, na Amazônia. A parte de emulação, como emular processos orgânicos através da metodologia da biomédica em um dos nossos projetos, e finalmente a parte ética, né, que é aqui uma visão mais, dizemos, antropológica e comportamental e fenomenológica da espécie humana, por o nosso ponto de vista. Maravilha, Marco, assim, em cima do tempo, maravilhoso aqui. Então, vamos passar agora para a Ana Leite, querida também, você se apresentar aí. Oi, obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Juliadite, sou arquiteta, sou especializada em desenho urbano. Eu trabalho entre São Paulo e Nova York. Eu estou em Nova York agora, no meio da nossa pandemia aqui. E dando aula na Columbia University, fazendo uma pesquisa sobre a urbanização na Amazônia, e linkada com o Li na plataforma também do Habita Cidade, através desse tema. Bom, obrigada de novo, né, por convidar para debater esse tema, que eu acho que não é só importante, ele é necessário, né, mais do que nunca. Eu acho que a questão super pertinente, se é possível vivermos uma vida sustentável na cidade, acho que poderia até ser transformada em como seria possível, porque eu acho que a gente tem que viver uma vida sustentável na cidade, né, no entendimento de que natural e urbano hoje se fundem, né? Não sei se nunca se separaram, mas a gente tem essa ideia civilizatória, né, de que a humanidade ela está separada do mundo natural, né? Quando na verdade a interdependência é total, né? Então, não só no nível da cidade e o seu substrato natural, né? Aquilo que a gente depende, o nosso ar, o nosso rio, os nossos solos, mas de uma maneira sistêmica, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje o que o Lefebvre, lá na década de 60, chamou de urbanização estendida, né? Então, e o Marco também, mexendo na Amazônia, sabe muito bem disso, quer dizer, quando a gente constrói Belo Monte, a gente está construindo condições de produzir energia para que lingotes de alumínio sejam feitos no Brasil, exportados para Tóquio, Nova York, etc., para o mundo inteiro, para que a gente possa depois beber com uma lata de Coca-Cola em São Paulo, Nova York. Então, nesse sentido, as coisas estão muito interconectadas, né? Então, voltando a essa questão, né, o papel do arquiteto, eu acho que a gente tem como, pelo menos no meu entender, como obrigação até ética, de trazer em todos os projetos que sejam possíveis e como questionamento da nossa vida profissional, essa relação, né, que não é tão óbvia para quem está na cidade, mas que é extremamente forte e que é extremamente importante, né? Então, estou bem curiosa para ver, assim, não só o que a gente tem para falar, né, o pessoal da mesa, né, não sei como chamar isso, mas também vocês todos, né, somos 124, para ouvir um pouco de todo mundo. Muito bom, Ana, brigadíssimo. Então, para concluir a nossa roda aqui de convidados, o Marcos Galego. Marcos, fazer a sua apresentação aí. Acho que você precisa, o seu áudio você precisa estar sem áudio, Marcos. Pronto, desculpa. Boa noite a todos. Eu estou aqui com um problema de conexão, então estou meio no computador, meio no celular, por enquanto pelo celular. Agora, gostaria inicialmente de parabenizar pela organização desse importante evento, e eu acho que é fundamental, como foi dito pelos meus colegas aqui, a gente discutir esse tema, não só dos resíduos, mas da sustentabilidade na cidade. Eu sei a minha vida profissional na indústria, tenho toda uma formação, né, na área de engenharia de produção e fui consultor na área de logística também, mas entendi há cerca de 14 anos que eu tinha uma vocação
de colocar minha força de trabalho, especialmente para tentar colaborar no processo de transformação da nossa sociedade, especialmente através do serviço público, né? Entendia que a gente tinha uma carência muito grande e fui fazendo formações nesse sentido. Em 2006, eu migrei e fui assessorar o então secretário Eduardo Jorge na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, prestei um concurso e hoje sou especialista da Secretaria do Verde, emprestado para a Câmara Municipal, onde eu atuo nesses últimos anos na consultoria da área social, especialmente dando suporte técnico para as comissões de educação e de saúde. E aí, relacionando esse tema da sustentabilidade, de meio ambiente, nessas duas áreas que estão e que são extremamente significativas para a gente avançar e tem uma relação importante também com o nosso tema. Agradeço a oportunidade. Muito bom, Marcos. Eu acho que está dando para já imaginar, dar um gostinho do que esse encontro aqui, que eu tenho que vai trazer muitas e muitas inquietações à flor da pele aqui para a gente, enfim, observar e na busca de caminhos, né? Eu vou pedir para o Zé colocar a partir daquela imagem que estava, só para apresentar o que foram algumas perguntas que, a partir de algumas conversas preparatórias que tivemos, surgiram, essas conversas se aglutinaram, vamos dizer assim, nessas perguntas que a gente chamou de norteadoras. Vou colocar aqui para vocês, vou mostrar também, não sei se o Zé está escutando. Então, você pode passar, Zé? São essas 3 perguntas, né? Que eu acho que das falas dos convidados isso já pode ser reconhecível, assim, né? Mas uma das perguntas: a cidade pode funcionar de maneira ecológica, assim como uma floresta? Quer dizer, é possível uma cidade floresta? Uma cidade que, portanto, tem uma relação harmônica com os ciclos naturais, né? Que não existe descarte, né? Que tudo ali é proteção, ciclos fechados, enfim. Essa era uma pergunta. A outra: conseguimos intensificar projetos de, faltam essa, ressignificação e de reinvenção de infraestrutura e que lidam com resíduos. Quer dizer, nós temos uma rede de estruturas, né, ou de infraestrutura, né, que se relaciona à questão dos resíduos, né, como são resíduos na nossa condição atual, e a própria infraestrutura como um todo, né? Essa coisa pega os recursos e faz isso, existe o descarte de parte desse resíduo. Então, todo esse trânsito que acontece na infraestrutura, né, como lidar com isso, né? E é possível intensificar projetos em que isso é ressignificado, né, e reinventado em alguma medida. E aí, muito em função dessa participação do Marcos, quer dizer, leis e regramento poderão ser ferramentas efetivas na consolidação de uma cidade ecológica, quer dizer, esse instrumento que é a lei, né? Como é que ele pode entrar vamos dizer assim, nessa conversa? E aí, na sequência, eu vou passar rapidamente, vou pedir para o Zé passar rapidamente, pode ir passando, Zé. São algumas imagens, então, por exemplo, no que diz respeito a essa primeira pergunta, essa relação cidade-floresta, tem algumas imagens produzidas pelo estúdio do Marco, né, o Marco encabeçando ali, que são colagens, né, imaginando na cidade de São Paulo o que ela poderia ser, né, quer dizer, são visões generosas em termos dessa relação com a natureza. Então, esse aí é o Tietê, perdão, é o Pinheiros, né? Pode seguir, Zé. São imagens para ficar na cabeça aqui enquanto a gente conversa. Pode passar para a próxima. Então, aí é reconhecido ali o centro da cidade, né? Então, de repente, E até essa que eu adoro, então, é Brasília, assim, com agroflorestas, né, o Marco até falando, né? Então, para o lugar para os políticos praticarem um pouco assim, a agricultura, a horticultura, né? Isso tem uma conexão maior com a terra. Pode passar. Algumas imagens que a Ana mandou, uma de um projeto dela, que é o da sequência, esse aqui, projeto que ela esteve na coordenação, que é da recomposição ali da antiga estrutura lá de
queima, né, esqueci, enfim, o termo ali de lixo da prefeitura, e que virou a Praça Vitor Tivita, né, um lugar que tem essa perspectiva de regeneração do lugar, de cuidado com aquilo que ficou depois desse incinerador, né, que era o incinerador, que tem tem solo contaminado. Quer dizer, como é que você lida com isso e reinventa esse lugar, né? Pode seguir. Tem uma outra imagem que mostra ali, enfim, pessoas, um grupo ali passeando pela estrutura, olhando, inclusive tem uma dimensão meio pedagógica, informativa, né, do que está acontecendo ali, né? Então, né, uma coisa de fitodepuração, tudo isso no sentido de regenerar um lugar da cidade, ressignificar, né? E pode passar, tem algumas imagens que são de um projeto também ali de Nova York, que a Ana provavelmente vai se referir, que também era um lugar de descartes, né, de lixão, de, enfim, aterros e coisas assim, e que tem sido reinventado, né, e um lugar agradabilíssimo, que pode passar, tem algumas imagens dessa estrutura que é um parque, né? Pode passar. E a última imagem também para ficar na cabeça aí com essas perguntas norteadoras aí, para ilustrar, é essa imagem que é uma ilustração ali do bairro da Vila Mariana, que em São Paulo foi o primeiro bairro que teve uma movimentação no sentido de querer se reinventar como ecobairro, né? E esse é um mapa do Instituto, inclusive, né, que é Ecobairros, que procura mapear um pouco as dinâmicas que acontecem ali, que são insumos para você pensar outros bairros, né? Como que você poderia catalisar essas dinâmicas e, portanto, estabelecer que ali essa condição de ecobairro pudesse enfim, se efetivar, né? Então, Zé, eu vou pedir para você sair agora, então, que são essas imagens. Se os convidados quiserem recuperar alguma dessas imagens para ajudar na fala, eles avisam a gente, né? Então, daí agora nós vamos passar para duas rodadas, vamos dizer assim, de falas de 5 minutos, dos convidados a partir dessas perguntas, a partir dessas imagens, dessas questões. Então, para usar essa mesma ordem, né, das imagens e da apresentação, então, Marco, vou pedir para você começar aí. Acho que é fundamental a gente ter visão nesse momento, né? E uma visão positiva do nosso futuro como espécie, né, em coexistência com todas as outras espécies nesse planeta, e uma visão da cidade, imaginando essa cidade. Vamos ser corajosos, acho, para sonhar com essas cidades, para nossos sonhos poderem acontecer. Sonhar como humanidade, como espécie humana, né? Assim que acho que a primeira questão de visualizar uma cidade floresta, uma cidade em simbiose com todas as outras espécies, uma cidade com águas limpas, sem poluição, uma cidade onde não existe a palavra lixo, como natureza não existe esta palavra, não é fluxo de energia, matéria e informação. Acho que é necessário estarmos nesta perspectiva na qual estamos agora, na quarentena, para evoluir a nossa consciência ecológica. E nós, como arquitetos, criadores, artistas, urbanistas, é de sair da visão mecânica, mecanicista, linear do mundo, né? Origem também ainda perpetuando uma visão modernista do mundo, né? Da arquitetura do urbanismo, evoluir para uma visão orgânica, uma visão cíclica, uma visão regenerativa dos processos, né? Tanto criativos, quanto de uso, quanto de transformação constante, né? Evolução constante dos objetos e espaços criados. Assim que estas imagens minhas que você mostrou, a ideia é provocar esta visão. Todos nós conseguimos enxergar este futuro. Está dentro de nós e ele vai acontecer na capacidade de nós evoluirmos esta consciência. E isso está acontecendo, assim, está acontecendo constantemente. Quantos animais estão descendo nas cidades? Golfinhos indo pelos canais em Veneza, a ar puro, os rios se limpando, os peixes nos ajudando, toda a parte biótica, né? Os nossos colaboradores bióticos na cidade, devolvendo a cidade para funcionar como um organismo e não como uma máquina, que é uma visão ainda industrial, se não funcionar como um organismo. E esses animais estão aqui, estão presentes, estão ao nosso lado constantemente. Como criar uma cidade para esses animais ficarem conosco, todos esses organismos ficarem e ajudar
esses organismos despoluem, esses organismos como a parte ajudam contra a erosão, as árvores proporcionam uma capacidade de sentirmos dentro nesse ecossistema. Assim que, não só como fazer devolver os animais ficarem com nós, nesta convivência, né, na cidade, evoluir esta percepção da sustentabilidade fora dos ciclos industriais lineares da agrologística, né, na qual ainda vivemos da época da Mesopotâmia, nos últimos 15 mil anos, se não evoluir da parte da revolução agrícola, evoluir uma nova consciência ecológica do mundo. Por isso, quando eu gosto de imaginar, muito falo com uma amiga bióloga, biomimetista, Alessandra Araújo, a gente fala muito sobre como a cidade ser percebida como uma floresta, né? O que a floresta traz? Resiliência. Resiliência, quais são os ensinamentos que a resiliência traz? Pois a resiliência traz a questão de estruturas em diferentes escalas, redundância, auto-organização, função e rede, fluxo de energia, matéria e informação dentro de um sistema de rede. Uma floresta pode viver 2000 anos, pode ter vários incêndios, o dia se recupera. Por que na cidade tem um colapso, se param dois marginais? Porque não é resiliente, porque é centralizada e não é distribuída. Assim que como a gente pode aprender dos sistemas, dos superorganismos, dos organismos simbióticos, das interrelações, da complexidade e riqueza das interrelações entre todos os organismos para aplicar esse conhecimento na nossa cidade e numa visão não mecânica, senão na visão orgânica da cidade. E acho que um experimento que a gente conduziu ano passado, que durou um ano, aliás, com a Raquel, que está aqui, com a Alma, com a Dani Ruiz, a gente trabalhou num projeto onde consideramos um prédio do ponto de vista metabólico, em uma inter-relação com o mundo orgânico e o mundo cultural do bairro, né? E esta visão... Um minuto para fazer a roda. Perfeito. E esta visão da perma-arquitetura, como a gente chama, né, é um tema que nos interessa muito. Eu gostaria também de lançar este termo para ser discutido. Estamos trabalhando bastante nele, como entender um sistema metabólico das interrelações internas e externas da arquitetura. Assim que tanto a produção energética quanto o reuso, a reciclagem interna dos componentes, dos nutrientes, como produzir uma relação também de experiência, onde o público se sente partícipe deste organismo, são vários parâmetros onde, para entender, acho, uma arquitetura e uma cidade como organismo, temos que estender a nossa percepção para as outras áreas. Sair da arquitetura, irmos com biólogos, com produtores, cultivadores, com toda a ciência do conhecimento das ciências naturais, ou filosofia natural, para podermos enxergar o que é evoluir numa consciência ecológica para nossas cidades. Maravilhoso, Marco. Vamos seguir, já volta para você fazer complementações aí nessa segunda rodada. E, Ana, passo a palavra para você, Ana. Muito legal a fala do Marco, acho que vem, né, com essa grande carga dessa responsabilidade de futuro, né, do que a gente quer, e acho que a gente tem que saber o que a gente quer para a gente poder chegar, até que, né, a gente até quando conversou, discutiu o que era utópico, o que não era utópico. Eu acho que eu vou falar um pouco mais da escala do desenho urbano, menos dessa coisa maior, tomando um pouco como exemplo a minha experiência profissional, né, que tem mais a ver com o desenho de projetos urbanos que estão na escala, enfim, do bairro, né, do quarteirão. E um deles é a Vitor Tivita, estava até vendo os comentários, as pessoas falando que agora está abandonada, e está mesmo, né? Mas eu quis colocar porque eu acho que ela é um bom exemplo de como a gente consegue, mesmo dentro do sistema que a gente tem, com o regramento, enfim, toda a situação que a gente tem, eu acho que como profissional a gente consegue ainda muito atuar quando a gente quer atuar, né? E eu acho que a questão é como você consegue fazer um approach, né? Como você consegue se aproximar de um projeto, qualquer que seja ele, né? Na escala, enfim, do que o Marco mostrou, na escala da casa, na escala do projeto de arquitetura ou do desenho urbano, do urbanismo, distorcendo a questão, né? Eu acho que essa é a grande receita, digamos assim.
E eu dou como exemplo, de novo, a Vitor Tivita, quando eu entrei no projeto, tinha uma parceria público-privada entre Prefeitura e Abril, e uma receita por parte da Prefeitura de que, se aquele lugar fosse ser usado como um espaço público, ele deveria ser todo enterrado, né, com 1 metro de terra, para que a poluição não chegasse aos usuários, né? Então, a intervenção arquitetônica e urbanística, ela veio com essa proposição de justamente não fazer esse aterramento, mas a gente usar a problemática da poluição do solo e da água como a problemática do projeto, e trazer isso para o discurso daquele que vem usar aquele lugar, né? Então, chamar, eu acho que tem um papel de corresponsabilidade, né? De trazer as pessoas que estão na cidade ao questionamento daquilo que elas estão vivendo, daquele lugar onde elas estão vivendo, né? Então, um outro projeto também que eu desenhei nesse sentido, que foi muito emblemático, que é o córrego, o Parque Linear do Córrego Verde na Vila Madalena, que nunca foi construído, por causa, enfim, de um monte de problemas políticos, mas que também chamava as pessoas para discutirem a questão do córrego enterrado, né? Então, eu acho que a gente, né, já indo também, fazendo o link com a terceira pergunta, que eu acho que o Marcos vai falar mais sobre ela, da questão do regramento, eu acho que sim, a gente pode ter um zoneamento, e pode ter leis, e pode ter regras que ajudem, né, a ter intervenções urbanísticas que sejam intervenções que pensem a cidade no sentido vertical, né? Então, quando você tem um projeto, por exemplo, de infraestrutura, você está cavando e você está destruindo todo um pedaço da cidade para fazer, por exemplo, um novo esgoto ou qualquer projeto de infraestrutura, por que não, quando for reconstruir, levar em conta o rio que está ali escondido? Por que não levar em conta as árvores, né? Por que não levar em conta a população e o que tem de expressão cultural? Então, pensar a cidade sempre no sentido vertical, né? Não só no sentido horizontal. E também aí entra a questão, né, dos solos, a questão do ar, a questão da poluição. Então, tudo isso, eu acho que a gente tem muito material como profissional para mexer, mas eu acho que antes das regras, a gente ter também esse questionamento, levar esse questionamento para as pessoas, independente das regras e do zoneamento, se questionarem e se corresponsabilizarem, né? Que acho que enquanto a gente não tiver uma maioria corresponsável por tudo que a gente está fazendo, a gente está vivendo, eu acho que vai ser difícil o regramento, só o regramento a funcionar, né? Eu não cheguei a falar do Fresh Kills Park, que é a outra imagem, mas talvez possa falar depois, né? Legal, Ana. Obrigado. Eu vou passar para o Marcos, mas aquelas enquetes que eu disse que a gente vai pedir para vocês responderem rapidamente, só para a gente entender como é que é a composição do público aqui. A Lu pediu que eu pedisse para o Zé, eu não entendi isso direito, mas então, Zé, se você puder fazer já, colocar... Isso, a gente abre espaço para o Zé fazer, para a gente saber quem está na sala, qual a composição da sala. Então, tá bom. E Então, aí a gente... Então, rapidamente, é só clicar e já submeter, já sai da frente e pronto. Isso, e aí a gente vai poder ver, que é legal ver quem são as pessoas que estão aqui com a gente. A gente tem feito isso nas rodas de conversa. Então, você pode clicar e enviar e daqui a pouco a gente vê o resultado geral, tá bom? Maravilha, Lu, Aí, obrigado. Zé, você avisa a gente quando estiver pronto o resultado geral? Positivo. Joia. Então, Legal. Marcos, desculpe, assim, justo na sua hora de falar, eu dei essa interrompida, mas eu tinha esquecido desse comando, vamos dizer assim, desse convite. Mas agora, então, sua vez, Marcos, 5 minutos aqui, eu vou deixar, quando eu tiver 1 minuto faltando, eu vou dar um alô. Vocês estão me ouvindo? Porque a internet aqui está muito ruim agora. Espera aí. Eu estou duplamente, desculpa, pessoal. Mas agora está dando para ouvir.
Tá dando... Eu vou aqui. Marcos, você tem que desligar um dos seus dispositivos, eu acho, que ele está dando uma microfonia. Tá, eu vou por aqui só pelo meu Isso, celular, que é o que agora tá está boa a mais tua voz. estável. Só um minuto, gente. É a vida como ela é, né? É uma das questões. Agora, o meu computador não quer desligar de jeito nenhum. Bom, vamos lá, vou até fechar aqui. Logo mais vem o meu gato, e tudo bem. Tentando dar foco, pessoal, peço desculpas inicialmente aí pelo improviso. E, bom, os meus antecessores foram muito esclarecedores, né, do ponto de vista das questões que foram postas inicialmente, de soluções para a cidade, né? Eu acho que a pergunta principal é possível uma vida sustentável na cidade? Precisa ver o como e o tamanho da cidade também, né? Eu acho que quando a gente tem uma cidade do tamanho como São Paulo, por exemplo, os desafios eles são muito maiores, né? E talvez, se a gente aprender com todos os erros históricos que foram cometidos na cidade, do ponto de vista urbano e de soluções para os córregos, por exemplo, para as enchentes e coisas similares, a gente talvez não erre tanto nas cidades menores, né? Agora, eu acho que, assim, a questão principal que foi colocada para eu responder com relação ao regramento, eu acho que tem uma pergunta que é anterior, né? E que eu vou usar um termo que eu aprendi e que desde então eu tenho repetido da minha amiga Lara Freitas, que é o governo permanente. Acho que um dos grandes problemas quando a gente pensa em termos de leis, regramento, política e etc., é a falta de continuidade, muitas vezes, de políticas públicas exitosas, né? Isso já aconteceu em São Paulo, principalmente na área de meio ambiente, onde a gente teve uma gestão liderada pelo secretário Eduardo Jorge, que foi de 2004 a 2012, sensacional e referência mundial do ponto de vista ambiental, e que se perdeu na sequência, né? Então, eu entendo que a gente precisa pensar, enquanto cidadão, como, né, que a gente pode, de fato, fazer com que as políticas exitosas elas sejam permanentes, né? E aí eu entendo que, né, todo o regramento ele deva ser discutido de uma forma ampla, né? Ele não pode ser dado de cima para baixo, ele não pode ser impositivo, né? E é necessário, eu hoje como servidor público, entendo que é fundamental o envolvimento dos políticos, sim, dos servidores, dos técnicos, né, que atuam nos respectivos governos, nos níveis federal, estadual e municipal, como da academia, dos especialistas, dos institutos, os conselhos todos que formam, né, vamos dizer, essa representatividade popular e do próprio cidadão, né, da gente ir do nível global para o nível local, né? E quanto mais o cidadão se apropriar disso tudo e houver um respeito para que a coisa seja orquestrada do ponto de vista regulamentatório, eu acho que a gente vai ter êxito e vai ser possível, sim, construir políticas públicas exitosas e que elas continuem. Porque é muito difícil construir no âmbito do serviço público, né? Mas é muito fácil destruir. Então, eu acho que é fundamental a gente ter as nossas metas, essas
ilustrações, assim, elas são maravilhosas. Algumas delas a gente vê, por exemplo, na própria cidade de São Paulo, né? Como aquele parque mostrado pela Ana, é muito similar. Eu lembrei imediatamente do Parque Linear do Caulim, na beira da Guarapiranga, na região de Parelheiros, né? É muito bonito e a gente pode fazer. A gente teve muitos exemplos positivos na cidade. A gente tem não só que reproduzir, não só dar continuidade nessas boas práticas, mas a gente tem que fazer com que a população perceba que isso é importante, né? E aí entra a possibilidade também da gente não só discutir, mas incluir esse tema de uma forma importante na educação, e que ela venha desde baixo, dos nossos pequenos, né? Que isso seja construindo não só a participação, mas como as soluções técnicas para a nossa cidade, né? Para lidar com o lixo, alimentação, a importância da árvore, né? E assim vai. Marcos, vou pedir para você, vamos fazer a outra roda já, porque eu tentei avisar aqui, mas acho que o meu som não acionou aqui. Então, guarda agora um pouquinho algumas questões para a próxima roda agora também. Mas acho que a gente já tem um monte de coisa na mesa aqui para trocar, né? E eu vou pedir só para o Zé. Zé, você pode mostrar o resultado da enquete para a gente dar uma olhada aqui como é que é enfim. Então, olha, 15% de estudantes, 33% entre profissionais liberais ou acadêmicos da área, tem 9% de servidores públicos e cidadãos interessados são a maioria, assim, quase a metade, assim, que não estão relacionados necessariamente com essa área, vamos dizer assim, arquitetura, urbanismo e tal. Então, muito legal. Só para a gente saber mais ou menos com quem a gente está falando. E a segunda enquete também saiu? Alguma coisa, não? Ainda não, né? A gente não chegou a fazer a segunda. Ah, tá bom. Já para ter uma ideia. Muito legal. A gente fez a pergunta do setor público, porque a gente achou que era legal ver se tinha gente também da área pública, né, Li? E acho que é legal ver que tem algumas pessoas, assim, muito bacana. E bastante gente, como em todo encontro Lixo Zero, que são pessoas que estão chegando no assunto e falou, e aí, o que eu faço? Então, vamos lá. Legal. Então, assim, a gente acabou que estourou um pouco o tempo, começou um pouco atrasado, eu ia propor até essa segunda rodada ser um pouco mais curtinha. A gente, no lugar de 5 minutos, falar 3 minutos, Marco, Ana e Marcos, para fazer um último, enfim, alguma coisa que esqueceu da primeira fala, ou interagir com o que o colega falou, o outro convidado, tá bom? Então, Marco, tá com você 3 minutos, então, eu aviso quando faltar um. Bom, acho interessante esta questão, respondendo ao segundo tema, né, fazendo uma intervenção no segundo tema que foi levantado. Acho que o que vejo muito importante é uma nossa capacidade, de novo, de evoluir esta visão romântica, né, de estar sempre separado nós da natureza, né, e consequentemente, quando se fala de sustentabilidade, ela entra muitas vezes nesta dinâmica logística industrial, né, de mínimo footprint, carbon footprint, loss waste, mas qual é como a gente evoluir também nesta palavra de sustentabilidade para uma esfera de regeneração, né, onde a gente consegue se desconectar, né, desta logística linear, ainda industrial, onde a cidade se entende como um mecanismo, como uma máquina e não como um organismo. Por isso, acho que a palavra sustentabilidade, teríamos que ter os instrumentos, criar esses instrumentos urgentemente para evoluir esta palavra, sair dessa palavra de sustentabilidade para regeneração. E aí, olhar a cidade do ponto de vista regenerativo, metabólico e sair, né, do sistema fechado, de looping fechados internos desse mecanismo. E o que o Marcos falou também, é nesta parte do regulamentos, acho interessante nesse contexto já ver que as coisas acontecem de cima para baixo, não? Top-down e bottom-up. Estão constantemente surgindo novos projetos que precisam se interconectar em uma simbiose. A Ana falou do projeto, estou super fã, né, do Vitor Civita, adoro esse projeto, parabéns, acho ele super metabólico, orgânico, inteligente, sensível e elegante.
E acho também no projeto do Código Verde, como os projetos podem se conectar. Por exemplo, o nosso projeto que fizemos no ano passado, um ano de teste, né, que era a Vila da Terra, era um metabolismo funcionando, né, a parte do como os resíduos vão, a compostagem deles nutre as plantas nutrem o restaurante gera, como ficar estes ciclos, né, generando energia e como eles se conectando com uma esfera mais ampla, cultural e natural. Assim que, se a gente consegue realizar projetos que se conectam e se articulam entre eles, como o Código Verde, chega na Vila Madalena, se conecta ao Hub, de lá se evolui para um outro projeto, a gente começa a desenhar de baixo para cima, porque uma visão ecológica é uma visão de várias escalas, tanto de tempo quanto de tamanho. Tem uma escala. Todas as escalas têm que funcionar de uma forma cíclica, cada um no seu dia a dia, cada um no seu coletivo familiar, do bairro, da cidade, do planeta, e nesta escalabilidade entendida como uma biosfera. Maravilhoso. Assim, eu estava levando uma dura aqui, dizendo para pegar mais leve no tempo, mas o Marco chegou no 3 minutos e parou de falar, foi perfeito. Ana, você, mas podemos até relaxar um pouquinho do tempo, assim, não vou levar para o chão de orelha aqui. Não, eu acho que... Está todo mundo acostumado a fazer assim, por isso. Eu acho que seria legal ouvir as pessoas também, né? Não vou tentar não falar muito, vou só, como a gente mostrou as imagens do Fresh Kills, né? Que é um parque que está em construção em Nova York. Eu quis mostrar essas imagens porque nesse tema, né? Do que é possível e do que já foi feito, do que está sendo feito dentro da nossa realidade, né? Que não é a realidade perfeita ainda do que a gente quer, mas eu acho que tem muitas brechas e como o Marco falou, e o Marcos também, depende muito da vontade, eu acho, e da pressão das pessoas, né? Dessa corresponsabilidade. Então, o Fresh Kills, ele era, durante 50 anos, foi o lixão da cidade de Nova York. Isso não é pouco tempo, né? Então, ele foi uma grande área, são 2.000 acres, né? Isso acho que são 9 quilômetros quadrados, sei lá. É uma área muito grande que foi destinada a lixão durante muito tempo, durante meio século, e agora ela está sendo regenerada. Aquelas imagens que a gente viu, né, dos pântanos, né, dos marshes, com a vegetação voltando, a água limpa, a fauna, né, a flora, os pássaros, tudo, isso é um sistema que foi, de alguma forma, manufaturado, ele foi refeito pelo homem, né, nesse sentido da regeneração que o Marco estava falando, numa realidade que já tinha sido destruída, né. E aí eu acho que tem alguns, são tantos temas, né, e tantas questões, mas eu acho que tem uma coisa que o Marco também mencionou que é muito importante, da gente nessa corresponsabilidade como sociedade, começar também a questionar quais são os valores, né? Então, um parque como o Fresh Kills, ele só vai ficar pronto daqui a 30 anos. Ele começou em 2008, a programação dele é que ele esteja pronto em 2038. Então, existe um tempo que não é o tempo da produção industrial, que não é o tempo da produção do dinheiro, né? É outro tempo, é o tempo da produção dos nossos netos, bisnetos e tataranetos, né? Então, quais são os valores que a gente está aplicando, né? E aí eu acho que também tem uma outra questão, que é a questão que o Marco falou, né? Quais são as escalas e quais são as densidades, né? Que eu acho que a gente precisa pensar muito, eu fico pensando muito, né? O Marcos deve entender mais do que eu, mas para mim, São Paulo deveria ser regida como 50.000 cidades, né? Então, subprefeituras, subregionais, eu não sei como são chamados agora, deveriam ser os boards, né? Os conselhos comunitários, onde a gente estaria regendo aquilo que nos pertence, né? E o lixo sendo uma delas, porque eu acho que a gente não vai conseguir, eu não sou especialista nisso, acho que tem gente que queria ouvir, inclusive, porque acho que tem muita gente aqui que é especialista nisso, nesse painel até, mas eu acho que a gente não vai conseguir regenerar tudo, a gente não vai conseguir reciclar tudo,
né? Principalmente num regime de valor de dinheiro, né, financeiro. Então, será que também a gente não tem a corresponsabilidade da produção desse lixo, né? O que eu consumo? E em quanto tempo eu consumo? Né? Então, acho que tudo isso, né, e o Fresh Kills vem como é um negócio super bonito, vocês podem ver depois, tem muita informação na internet, mas eu acho que é um bom exemplo de tudo isso. E uma questão só para acabar, o próprio Fresh Kills, ele tem uma contradição muito grande, porque como ele tem essa duração muito grande de regeneração ecológica do lugar, o que os ecologistas, os biólogos, enfim, todo o pessoal de parques aqui de Nova York e o pessoal de sanitarismo, né, sanitation, está muito preocupado, quando começarem as fases de real ocupação humana, quando começarem a construir as quadras, quando começarem a construir as ciclovias, quando começarem a realmente ocupar com as atividades que estão também previstas para esse parque, será que essa volta e essa vida, né, dessa fauna e dessa flora que está voltando, ela vai se sustentar? Então, de novo, acho que fica a pergunta, de novo, para esse futuro que o Marco está falando. Será que, então, até o nosso jeito de se relacionar com essa flora e essa fauna deveria ser diferente, né? De quem está entrando, não de quem está chamando, né? A gente é que está entrando dentro desse mundo, né? Somos convidados, estamos aqui há muito pouco tempo, né? Então, enfim, acho que questões para a gente conseguir debater. Muito legal, Ana. Eu vou passar para o Marcos, eu vou pedir para o Zé também soltar a segunda enquete rapidinho aí, para a gente, no último ciclo, a gente ter essa notícia de como que as pessoas se posicionam. Então, Marcos, sua última fala aqui desse ciclo agora, dessa roda. Ok. Dando continuidade, obrigado. Bom, o som ainda está meio ruim por aqui, espero que ele chegue bem para todos vocês, tá bom? Eu entendo que tudo isso que foi dito é fundamental, né? Seria importante a gente até ter mais tempo para poder, de fato, discutir e aprofundar algumas soluções, né? Mas esse momento de pandemia e de menor trânsito na cidade, por exemplo, como São Paulo, eu estava nesses dias imaginando que um impedimento para que a gente fizesse, né, a gente ocupasse as margens do Rio Pinheiros e do Tietê com 2 grandes parques lineares e tirasse as 2 marginais, era a necessidade de fluxo de carros, né? Agora, neste tempo atual, seria possível, talvez, a gente colocar os carros em rotas alternativas, né? Porque tem muito menos fluxo. Então, se a cidade optar de um modo claro o que é prioritário, quais são as soluções, de repente a gente pode buscar alternativas, de fato, do ponto de vista urbano, para trazer essa regeneração, né? E aí, e construir isso coletivamente. Então, por isso que é importante a gente debater mais, a gente conversar mais, a gente levar isso para a escola e conversar em todos os níveis que eu mencionei antes. Eu achei muito interessante algumas das perguntas colocadas na enquete, eu estive vendo rapidinho, não vi todas, e eu acho que seria interessante se a gente, de fato, colocasse para o público questionar e dar sua contribuição. O que vocês acham, já que a gente vai ter mais tempo mesmo? Então, justamente agora é fazer uma rodada pelas perguntas. Eu não sei se o Zé, eu como não estava acompanhando o chat, tem a enquetezinha que rolou aqui agora, para a gente ter uma temperatura daí. Mas eu não sei, talvez a Lu possa me ajudar. Eu não sei se você estava no chat ali olhando como é que estão essas perguntas. Vamos pedir para as pessoas responderem a enquete, né? E enquanto isso eu vou te falar algumas coisas aqui que estão surgindo, tá? Deixa eu subir só um pouquinho. Olha, tem uma pergunta para o Marco.
Considerando as cidades como organismos vivos, sob a ótica de um sistema com impacto social e ecológico, gostaria de saber se não devemos incluir também o econômico nesse tema. Márcio, você está aí? Estou aqui, não estou ouvindo muito bem. O Murilo Medina está com o microfone aceso. Murilo, por favor, desconecta. Zé Marques, por favor, tira o microfone dele. Murilo. Zé, você consegue tirar o microfone dele? Não? Mu? Positivo, estou tirando aqui. Um minutinho, positivo. gente, que eu tô... Travou, por favor. Não, só tira o microfone, Bom, Marco, você... Não consigo acessar. Não conseguiu, né, Marco? Pode me repetir a pergunta, por favor? Considerando as cidades como organismos vivos, sob a ótica de um sistema que engloba o social e o ecológico, gostaria de saber se não devemos incluir também o econômico nesse, né? Quer dizer, como é que fica a questão econômica se a gente pensar na cidade como organismo vivo? Uma boa pergunta. O econômico e ecológicos são os dois termos mais unidos, mais simbióticos que temos no mundo contemporâneo, né? O ecológico e economos é como você organiza a casa e como você administra a casa. Etimologicamente, eles têm uma derivação simbiótica nas palavras. Assim que é completamente paralelo e sincrônica a questão ecológica e econômica. Quando falamos de economia e quando falamos de ecologia, estamos falando de uma administração interna, de uma visão orgânica da mesma questão. Elas não são antagonistas. Acho que ela tem que ser vistas pela mesma óptica e trabalhada pela mesma óptica, a economia e a ecologia. Legal. Vou fazer mais uma pergunta que tem aqui, que eu acho que tem bastante a ver com o trabalho da Ana, então vou direcionar para você, tá? A Tayane está falando o que a gente pode dizer a respeito da reutilização de estruturas já construídas. É preciso uma reflexão sobre demolições, não? Porque São Paulo é uma cidade realmente, né, que destrói, muito entulho, muita destruição. Então ela faz essa reflexão aqui. Eu acho que é um bom paralelo à primeira pergunta, né, sobre a questão da economia, porque eu acho que uma outra maneira de responder, além dessa resposta linda que o Marco deu, é que o que é que a gente tem como valor, né? Então, eu acho que nessa questão, a indústria construtiva, ela representa, acho que quase 40%, numa cidade do nosso lixo, né? Então, essa pergunta, quer dizer, ela se responde, né? A gente, ao ter uma indústria construtiva de desperdício, né? Não só em como, né? Nas tecnologias usadas, e nessa questão de você estar sempre indo para o novo, né? E São Paulo não é nem só a questão da estrutura arquitetônica do edifício, mas se você pensar a própria história da cidade, ela sempre se descartou, né? Então a gente não tem um centro, a gente tem muitos centros, né? O centro financeiro ele sempre foi mudado, a gente abandonou o centro antigo, a gente foi para a Paulista, a gente abandonou a Paulista, a gente foi para a Marginal, a gente abandonou a Marginal, foi para lá da Marginal, quer dizer, Berrini, etc. Então, eu acho que é uma pergunta super pertinente. Sim, a gente deveria estar pensando em reuso, né, das próprias estruturas e na minimização do uso do solo até, né, de como a gente vai espalhando essa cidade. São Paulo, apesar da gente achar que é uma cidade muito vertical, é uma cidade extremamente horizontal. Né? Ela tem um espraiamento enorme, quer dizer, a gente já invadiu todas as nossas bacias hidrográficas, né? As que estavam sendo preservadas como parques e as que nunca foram preservadas como parque. Então, acho que sim, acho que é uma questão que a gente deveria batalhar para acontecer. Legal. Ana, eu vou pedir para o Zé mostrar o resultado dessa enquete para a gente ver quão otimistas são as pessoas que estão aqui em relação a essa possibilidade. Ó, tem um grupo super otimista.
Acho que as pessoas que vieram aqui são as pessoas que vão fazer acontecer. Aí eu que o Marcos tinha até começado a falar dela, Marcos. A Thaís Mauad, que é uma pessoa que até lida com isso na prática, que eu sei, ela colocou a seguinte pergunta: existem exemplos de ações regenerativas em São Paulo? Você começou a falar de alguma coisa e a gente não deu muito tempo, mas acho que é uma boa pergunta. Acho que até a própria Vitor Tivita É verdade, é verdade. E até eu estava olhando os chats aqui agora, que eu estava olhando, e tem uma questão que rouba a cena com frequência, né, que é o minhocão, né? Alguém falou do minhocão, que acho que pode ter uma costura curiosa, assim, né? O que fazer com o minhocão, né? Enfim, como ressignificar, ou reinventar o lugar. Não estou vendo o que você está falando. E talvez o Marcos possa falar também dessa questão economia. Eu ouvi uma coisa interessante também, que a da Lara, inclusive, querida amiga também, que está aqui em algum lugar, nesses quadradinhos aqui, que o Marcos já citou, falando dessa história, de repente, com essa condição nossa de pandemia, uma certa quietude, que ainda não aconteceu, de fato, mas na produção imobiliária, né? Então, de repente, a gente não precisa construir tanto, né? A gente pode recompor coisas que já existem. Então, talvez essa fúria de construir, então tem um pouco, seja a produção também de muita desconstrução, muita destruição. Então, o Marcos podia tentar fazer essa ponte, né? Economia, esse contínuo processo de destruição, né? E portanto, produção de algo, assim, um esforço de estabelecer um raciocínio de para onde conduzir isso que está sendo supostamente descartado, que deveria ser reinserido em ciclos de utilização. Vai lá, Marcos, aproveita. Sim, eu acho que tem alguns aspectos, aquilo que foi colocado nessa relação do econômico e do ecológico, né? E no meu ponto de vista, falta um elemento aí, que é o social. Na verdade, esses três aspectos, o meio ambiente, ecológico, o econômico e o social, formam, de fato, o tripé do tal do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente deveria começar a equacionar para que esses três pilares eles possam se relacionar de tal forma que todas as necessidades, né, que o sistema econômico ele possa servir, né, atender às necessidades de todos do ponto de vista social, né, desde a alimentação, vestuário, casa, transporte, etc., né, preservando o meio ambiente, ou seja, usando de tal ponto, né, que a gente não mais, vamos dizer, perca, né, a qualidade ambiental, né? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio da humanidade hoje, né? E aí, para isso, né, a gente está vendo também que seria possível, por exemplo, a gente trabalhar menos, né? Que alguns não trabalham, não tem emprego para todo mundo. E tem gente que trabalha 16 horas, né? Por que não dá para equilibrar? Um trabalha 8, o outro 8, ou, na verdade, menos tempo, né? E o sistema econômico ele deveria, né, equacionar essas questões, eu acho, né? Trabalho para todos e atender as necessidades básicas em primeiro lugar, né, de todo mundo, para depois a gente pensar naquilo que fosse supérfluo de fato. E aí, né, a gente pensa no funcionamento do capitalismo, né, que gera lucro, né, numa medida tal em que a gente foi perdendo esses dois outros olhares de atender a todos do ponto de vista social, sem poluir tanto e sem essa perda ecológica absurda. E aí, para concluir, né, que foi um dos pontos
mencionados, a indústria, né, ela faz hoje, ou já faz um bom tempo, aqueles produtos para você ser obrigado a trocar daqui a X tempo, né? E antigamente não, o carro durava, sei lá, 40 anos, as coisas eram duráveis. Eu lembro da máquina de lavar roupa da minha mãe, durou, sei lá, 40 anos. Eu tive já que comprar 2 vezes. E nessa linha eu acho que a gente tem que repensar, né, o sistema como um todo. Legal, Marcos. A gente vai fazer um último, rapidíssimo rodadinha assim, de mensagens finais, né? Que a gente já estourou um pouco o tempo aqui. Enfim, alguém também nos chats pergunta, né? É um tema tão importante, não tem continuidade, acho que a gente pode pensar novas conversas daqui para diante, em outras situações. E, enfim, queria agradecer, enfim, os convidados, foi uma conversa ótima. Aqui, cheio de palavrinhas aqui na minha frente que eu estou tentando, assim, agora articular, que fazer enfim, um raciocínio aqui, porque muito mobilizadora essa conversa, né? Queria agradecer vocês, foi uma alegria. A Luciana também, Lu, parabéns aí pela causa e a rede. Acho que a ideia de trazer aqui os convidados que eles ainda não tinham uma ligação tão plena com a rede Lixo Zero, mas que agora já começa a ser costurada mais, né? E justamente essa vontade de ampliar a rede e de levar, ou de, vamos dizer assim, intensificar essas questões nas agendas né, de outros parceiros, de outros interlocutores. Então, foi, enfim, para mim uma alegria. Uma imagem final, só um amigo que mora ali perto da Paulista, que falou que tem visto muitos lagartinhos na Paulista. Eu achei que interessante, né? Que a gente fica pensando, quais são os bichos que estão voltando para São Paulo? Diz que está cheio de lagartinho lá, e eu adoro os lagartos, então espero que eles continuem por aí. Mas então, uma roda rápida de palavras finais, a gente usa a mesma como é que fala? Sequência, né? Marco, Ana e Marcos, depois a Luciana vai pegar a palavra, para arrematar. Ok. Trazendo um contexto, tem uma pergunta que eu acho muito interessante, as perguntas aqui no chat, né, as questões, sobre o donut economy, né, trazendo uns cases também interessantes, eventualmente Amsterdã está adotando esta operação, né, da donut economy, que tem justamente, Marcos, esta conexão entre, né, o ceiling ecológico, social foundation e regenerative and distributive economy. Assim que este donut, ele traz a economia entre estes boundaries da ecologia e do social. Acho que tem uns cases interessantes e eu estou super curioso ver como este experimento em Amsterdã pós-corona vai acontecer. E é muito interessante, e nesse momento, fazer os grandes câmbios, ser corajosos para ver o futuro. E entre as coragens, acho que temos que ter, é também render sagrada a natureza, né? E o jeito de trazer a natureza era ser sagrada, etimologicamente nos sacrificar. Assim que um sacrifício nosso de como estamos usando o transporte, o que estamos consumindo, como estamos comendo carne, pois não podemos falar de umas coisas, o sagrado no nosso sacrifício diário como sociedade, como seres humanos, em harmonia com todas as outras espécies. Ana, suas palavras. Eu fiquei um pouco com pena de ouvir tão pouco das pessoas que estão aqui e a gente falar tanto, mas eu acho que eu vou acabar um pouco citando a Greta. Eu acho que a gente queria ouvir vocês porque eu acho que, né, voltando à questão da corresponsabilidade, o futuro é agora. Eu acho que a gente está num ponto, é um tipping point, né? A balança vai ou para um lado ou para o outro. Eu acho que não tem mais a esperança, eu acho que tem a luta. É o que é. E a gente tem que fazer funcionar, né? Então, acho que todos que estão aqui provavelmente têm uma sensação parecida. E acho que todos fazendo um pedacinho, né? Para que as coisas aconteçam. A gente está vivendo um momento difícil, né? Político. A gente está vendo a reação, né, que veio, que é esse movimento reativo, e a gente tem que ser muito proativo, né, nas nossas vidas de cotidiano e nas nossas vidas mentais e de amor e de afeto com a cidade e com os outros, né,
E eu acho que e nós somos muitos, então eu acho que a gente tem esses 91% de chance de dar certo. Que bom, Ana. Até nesse sentido, não sei se o que está no chat aqui pode salvar e mandar para a gente, assim, não? Esse texto todo? Eu acho que era legal a gente ouvir. Sim, a gente vê isso, né, Zé? Vai ficar também. Estamos gravando tudo, sim. Isso, e a gente tem. Todos os vídeos vão para o YouTube semana que vem. Maravilha. Marcos, então, você, para últimas palavras aqui. Você está sem som. Marcos. Está sem o áudio. Opa, agora foi. Pronto. Desculpa. Essas partes... Voltou? Essas partes minhas do vídeo, por favor, se puder evitar e editar, eu agradeço. Respondendo à pergunta da minha amiga Thaís, né? Eu sou sim a favor das florestas de bolso. Eu acho que assim, São Paulo, na verdade, não poderia perder mais nenhuma área verde, né? Nenhuma área verde, assim. Eu entendo que o próximo prefeito deveria decretar o congelamento de todas as áreas verdes, né? Porque isso, além do ponto de vista da natureza e da possibilidade de uma regeneração, impacta diretamente na saúde das pessoas, na qualidade do ar, enfim. E esse tema você conhece, inclusive, mais do que eu. Eu acho que assim, tem duas frases que eu vou repetir. A do Marco, que é uma coisa linda, né? O sagrado no nosso sacrifício diário. Eu acho que a gente tem que pensar, de fato, esse tempo, essa pandemia veio para isso, né? O que eu posso me sacrificar em prol do coletivo? Porque a sociedade ela não está nem preparada, não foi educada. Mais uma vez, educação, né? Ela não foi educada para isso, assim. Eu adoro comer carne, mas será que a vida do animal não é mais importante do que o meu sabor, né? O meu prazer? Enfim, então acho que traz isso. E o futuro é agora. De fato, o futuro é agora e a gente precisa construir a cada dia e a gente tem que estar junto nesse processo. E para concluir mesmo de vez, eu entendo que a gente não só deve continuar esse tipo de evento, né, online, na retomada, enfim, a gente tem que estar mais junto, tem que debater mais e tem que construir essas ações de uma forma coletiva, em parceria com o próprio poder público. Ok? Muito obrigado pela participação, pela oportunidade e parabéns a todos pela organização e pela participação via chat ou online mesmo. Boa noite. Legal. Eu estou vendo aqui no chat a Lara falar de uma coisa que eu acredito muito. Acho que a gente não pode esquecer que nós somos a natureza. Enquanto a gente estiver negando a nossa natureza, a gente está negando coisas muito importantes, né? E a Ana falou de valores. Acho que a gente cada vez mais vai ter que ter muita consciência de cada coisa que a gente faz e cada decisão que a gente toma. E eu queria só, antes da gente passar os créditos finais que o Zé vai fazer, semana passada teve uma fala eu gosto muito do Muhammad Yunus, né? Que trabalha com crédito, microcrédito, é um grande influenciador, ganhou o Nobel, enfim, um cara incrível. E pediram para ele um conselho para os jovens, mas eu não acredito mais que meus filhos, eu acho que é com a gente mesmo, né? O futuro é agora. E ele falou o seguinte: qual seria o conselho dele? Vocês são a geração mais poderosa na história da humanidade. Vocês têm toda a tecnologia em suas mãos. Que tipo de mundo vocês querem? Vocês são os designers desse novo mundo e não terão outra oportunidade como essa em seu tempo de vida. Achei uma coisa muito legal, lembrar a cada momento que nós somos os designers do mundo que a gente quer. E eu sou apaixonada, eu fiquei puxando essa roda porque sou apaixonada por esse tema. Eu acho que a gente tem que sim ter visão de futuro. E acho que tem uma coisa muito maluca quando eu vi a imagem que o Marco trouxe,
que a gente tem fotografias do Rio Pinheiros, onde as pessoas tinham exatamente essas plataformas para nadar no rio, exatamente ali. Ou seja, é possível sim, já teve. Então, é um pouco essa a minha colocação final. Queria agradecer muito todo mundo que veio, e o Li, o Marcos, a Ana, obrigada pela disponibilidade. E queria passar para o Zé, acho que a gente tem uns créditos finais para passar, a gente vai passar o vídeo da Simple Organic, que também é uma marca super comprometida com essa questão toda. Acho que uma das coisas que a gente vem falando é as nossas escolhas até de marcas vão passar por aí, quer dizer, você quer, eu vou comprar você, peraí, o que você tem feito? Você merece, né? Ou não? Ou eu prefiro levar isso para outro lugar? Zé, Marques, a gente vai fazer o... Ok, perfeito. Obrigado, gente. Só lembrando para vocês que o nosso evento continua ainda amanhã e na sexta-feira, com outras programações extremamente bacanas. Fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês aí as informações de como acompanhar nos próximos dias. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, gente. Muito obrigada a todos. E sigam a programação, que tem muita coisa legal. E no último dia, a gente vai ter um sarau de fechamento, inclusive com um grupo que trabalha só com instrumentos feitos de material reaproveitado. Sigam com a gente e a gente se vê por aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa noite a todos. Obrigada, noite. gente. A Laura mostrou a carinha dela. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Ana. Tchau. Você já pode até ir em parque aí em Nova York, você tá chique. Quase. Quase. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Marco. Obrigada. Tchau. Tchau, Lu. A você. Tchau, tchau, tchau. Até mais.